Comigo. Oi, maravilhosa, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje falando um pouco sobre hipnoterapia. Por favor, explique então para quem está em casa entender como que funciona a técnica da hipnoterapia. Tá, primeiro eu vou começar explicando Sim, o que é o que é hipnose. hipnose? Tá? Hipnose é um estado de consciência onde a atenção é focada. E toda a consciência que eu tenho periférica, ela é diminuída. Isso ajuda com que você receba de forma melhor as sugestões que lhe são dadas. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer grandes mudanças internas e atingir a raiz do problema. Quais os casos que é mais usado? Tá? A hipnoterapia ela é usada de diversas formas. Tá? Então, para tratamentos de sintomas emocionais, para problemas físicos, para problemas psicológicos, para mudança de hábitos e de sentimentos. Ela é utilizada de uma forma mais como para tratar ansiedade, estresse, para tratar depressão. Como que é feito esse tratamento? Principalmente agora, depois dessa pandemia, né? Parece que aumentou muito, infelizmente, os casos de depressão. Não só os casos de depressão, tudo, né? Todos, de tudo. Hoje o ser humano está muito mais ansioso também. Sim, ansiedade, estresse, tudo. Como que nós trabalhamos? Né? A gente faz a primeira sessão como uma sessão de análise de caso para entender como é o seu histórico. O que aconteceu com você desde a sua idade infantil até agora, o que isso tem influenciado na sua vida, como isso tem atrapalhado você, para entender se o processo da hipnoterapia é para você ou não. Então, a partir desse momento... Nem todo mundo, então... Nem todo mundo. Pode fazer. Porque ela depende muito da pessoa, dela ter uma atitude mental positiva, dela querer realmente ser tratada. Porque o processo de hipnose, ele é uma auto-hipnose. O hipnoterapeuta, ele só faz a condução. É só o condutor, né? Então, toda a transformação é feita pela pessoa que está sendo hipnotizada. Então, se você não estiver apto a fazer isso, nada vai funcionar. E quando você está apto, é um processo mais rápido, é moderado? É um processo rápido. A gente consegue fazer um tratamento em até 3 horas. Então, você consegue se livrar do seu problema. Sério? De problemas de depressão, que demoraram 15, 20 anos, em apenas 3 horas. Por quê, hein? Qual é a explicação? Que maravilha isso. Porque o notícia boa. É uma notícia excelente, né? O ser humano, ele é uma máquina de crenças. Então, quando a gente está sendo desenvolvido dentro do útero materno, é como se a gente tivesse uma câmera superpotente, como aqui as do estúdio, que ela começa a filmar tudo o que acontece com a gente. Então, a partir do 3º mês de gestação, mais ou menos, que é quando o nosso cérebro é formado, ele começa a armazenar dados. Então, a câmera filma tudo. Vai gravando. Vai gravando. Quando a gente tem alguma coisa que tem uma interação com um sentimento forte, ela acaba entrando dentro do nosso subconsciente como uma programação ou uma crença. É isso que vai atrapalhar a gente ou ajudar a gente no nosso desenvolvimento como ser humano. Então, eu tenho várias crenças e várias programações, tanto positivas como negativas. A gente consegue reprogramar a mente? E a gente consegue reprogramar através da hipnoterapia. Acessar esse ponto onde isso tudo aconteceu. É perigoso também, né? Tem que ser com um profissional muito sério, né? Exatamente, né? Exatamente. Ela não tem riscos desde que você esteja nas mãos de um profissional muito competente. Muito competente, qualificado, que preze pela ética, né? Pelo bom senso. Então... As hipnoses que a gente sempre vê, né? Todo mundo sabe que as hipnoses que brinca, de leveza, né? Brincando como consegue. É um domínio muito rápido, né? É porque a gente tem isso como místico, né? A gente vê na televisão, né? Então, em programas que a gente chama de hipnose de palco, alguém sendo hipnotizado, comendo uma cebola falando que é uma maçã, né? Então, ou ao contrário, né? Então, por quê? O nosso subconsciente, ele não distingue o que é real do que é ilusório. Então, a mágica acontece no subconsciente, né? Então, dessas apresentações. Aí, aquela questão parece mística, mas não é. É ciência. Isso é explicado hoje pela ciência. Maravilhosa, e como que faz para, por exemplo, essa transformação, por exemplo, no caso da depressão que a gente vê,
São quantas sessões? Por exemplo, é um trabalho mais sério, né? Então... Depende muito da pessoa. Da pessoa? No máximo até 3 sessões. Tá? A gente faz a primeira sessão, que é uma sessão de análise de caso para entender todo esse contexto, por tudo que você viveu, o que pode ter marcado você, quais são as suas questões mais urgentes. E a partir daí a gente programa um tratamento que é único, né? Ele é personalizado para a pessoa, porque cada um tem uma vida diferente, passa por experiências diferentes. E a partir dali a gente faz a terapia. Na primeira sessão, a gente vai acessar a causa raiz do problema, o que te levou até a depressão. E aí, solucionando aquilo, a gente vai ressignificar aquele fato. Na próxima sessão, você vai voltar só para me dizer como que você está vivendo, se isso foi realmente revelador para você, se você conseguiu se motivar mais, se livrar daquele estado depressivo e fazer umas novas programações para que você esteja cada vez melhor. Quase um PNL, né? A PNL vem da hipnose? Vem da hipnose ericksoniana. Maravilha! E para adolescentes, hein? Reusados adolescentes que hoje em dia estão tudo estressados? Para todas as idades, desde crianças a idosos. Né? Os mais beneficiados até são as crianças, porque eles têm alto poder imaginativo, né? São mais abertos. Mas é eficiente para qualquer idade, é eficiente para os adolescentes também. Que maravilha! Qual o caso que você mais difícil, mediante tempos de trabalho que você tem, que você acha assim? Olha, eu difícil para um, é difícil para outro, mas para as pessoas que estão em casa assim poderem entender. São casos interessantes, né? Cada caso é um caso diferente. Eu tive uma paciente há pouco tempo que tinha síndrome do pânico há 15 anos. Nossa. Ela não conseguia sair de casa à noite. Porque o escuro, os ambientes fechados amedrontavam ela. Ela passava por vários episódios de ter que ir até o hospital, porque a síndrome do pânico na crise... Na crise de ansiedade, tudo, Você tem tudo misturado, né? Então, taquicardia, sudorese excessiva, pressão desequilibrava. Ela tinha uma sensação de morte. E em uma sessão, a gente conseguiu acessar a causa da limitação, do momento exato. E ela se livrou. Ela, inclusive, deixou de tomar os medicamentos, por própria indicação do psiquiatra dela. Né? Então, assim, hoje, ela diz que ela se libertou. Eu tenho um relato dela que fala isso, ela nunca saía à noite. Ela perdeu tantas oportunidades e tantas experiências por conta dessa limitação que ela tinha. Débora, é uma felicidade, né? É uma felicidade. A gente tem que divulgar mais isso, né? É uma felicidade, é por isso que estou aqui. Né? Mas a gente tem que divulgar mais. Porque isso é muito importante. Muitas doenças físicas, fibromialgia, dores crônicas, enxaquecas. Eu tenho enxaqueca. Então, tudo isso pode ser beneficiado com a hipnoterapia. Né? Mente sã, corpo são. Se a gente não exclui, né? Quando eu falo hipnoterapia, que fique claro, eu não estou excluindo os tratamentos médicos. A hipnoterapia ela é uma técnica que, junto com o tratamento médico, ela vai potencializar essa possibilidade de reprogramar. É uma reprogramação mental mesmo, né? É uma reprogramação mental, exatamente. Só que vai no ponto exato, né? Exatamente, a diferença é essa. Imagina, você está anos e anos sofrendo, aí você vai ali. O problema é que, por exemplo, eu tenho uma Mavi aqui, você precisa fazer uma reprogramação no Mavi. Este é o Mavi, vem Mavi. Pode trazer o Mavi aqui? Vamos, Mavi. Eu vou fazer... Fica à vontade. Eu vou fazer uma demonstração de como é fácil, de como a gente entra em estado hipnótico, de como a gente acessa a mente, né? A hipnoterapia, ela nada mais é do que você seguir as instruções. Então, se você seguir as instruções que eu vou lhe dar, você vai ver que a questão vai aparecer e vai acontecer, certo? Eu vou pedir para você esticar o seu braço e olhar para o seu dedo indicador num ponto fixo do dedo. Qualquer braço. Isso, olhe fixamente para um ponto no seu dedo. E agora, a partir desse momento, eu gostaria que você começasse a imaginar que o seu dedo é uma barra de ferro. Então, Mavi, imagine que o seu dedo é uma barra de ferro. Agora, eu vou pedir para você tentar dobrar o seu dedo. Então, por que você não consegue dobrar? Agora pode relaxar, Mavi. Por que o Mavi não conseguiu dobrar o dedo?
Porque o subconsciente dele imaginou que era uma barra de ferro. E uma barra de ferro não dobra. Agora ele não é mais uma barra de ferro, ele voltou a ser um dedo, tá? Então, uma barra de ferro, ela não dobra. Então, nesse momento, ele realmente estava seguindo as instruções e ele imaginou que o dedo dele era uma barra de ferro. Como eu disse antes, o subconsciente, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Por que algumas pessoas não conseguem entrar no processo hipnótico? Porque ele não seguiu as instruções. O estado hipnótico, ele é natural do ser humano. A gente faz e entra em estado hipnótico várias vezes durante o dia. Quando você assiste um filme e você chora, você sabe que o filme são atores, que é uma ficção, que aquilo não é real, que foi feito e programado, mas você se permitiu. Então você interagiu tanto com a história que o seu fator crítico ele foi ultrapassado e você acreditou que aquilo seja verdade. Então você se emociona, né? É um estado natural. Quem aqui já chegou em casa e pensou, como que eu cheguei aqui? Eu nem prestei atenção no caminho. Você estava com uma atenção focada em alguma coisa dentro do seu pensamento, um problema, que você não prestou atenção no seu caminho. Como ele já é um hábito seu, instaurado no seu subconsciente, você conhece o caminho de casa. Ele te levou até em casa, mas você não percebeu isso. O Débora, consegue tirar pessoas de estado agressivo também? Também. Né? Porque tem pessoas que têm surtos, né? Tem problemas até mesmo se forem problemas mentais, como esquizofrenia, aí não. Sim, porque não tem o controle, tem que ter o controle. Agora, se forem pessoas de um cunho normal, que são agressivas, sim, porque com certeza ele foi criado dentro de um lar agressivo, ele passou por alguma agressão quando criança, e ele tem isso dentro da mente dele. As nossas programações a gente não acessa de forma consciente. Você acaba agindo daquela maneira porque você foi habituado àquilo, e você acha como normal. E muitas vezes a pessoa quer mudar e ela não consegue mudar porque ela não acessa a raiz da questão. Então, a hipnoterapia é um excelente remédio, entre aspas, né, para ajudar nessa transformação. Né? Você tem feito, as pessoas têm buscado hoje a hipnoterapia. Eles estão sabendo dessa maravilha que é? Sim, a gente... Você deve bater com muitas outras áreas aí indo contra, né? Inúmeras, Vocês estão resolvendo o problema que está sofrimento de anos e anos das pessoas? E muitas das perguntas, as principais que eu recebo... definitivo, né? Se é definitivo, mas nada na vida da gente é definitivo. Depende do que a gente vai viver dali em diante. Aquele problema você não vai ter mais. Mas aquele problema quando você ressignificou, ele foi resolvido. Você tirou ele da sua vida. É você conviver com o seu passado sem que ele interfira no seu presente, nem que ele programe o seu futuro. Né? Então, resolveu. Muita gente me pergunta, eu faço terapia há mais de 10 anos e eu nunca resolvi isso. Sim, porque na psicoterapia, você usa a mente consciente. Se eu uso a mente consciente, eu não acesso essas memórias do subconsciente. Então, eu não trato a causa raiz, não. Isso pode demorar um processo muito longo, até que aquilo seja aflorado e venha. Muitos anos, né? As pessoas ficam muitos anos. Né? Eu nunca fiz terapia na minha vida também. Então, não sei como é o processo, mas eu vejo sempre que é muito tempo, né? E a pessoa sofre com isso, né? Porque também usa a emoção ali, né? E se você não tem o seu caso resolvido, muitas vezes desiste, né? Então... E da tristeza, por exemplo, de perdeu alguém, de uma morte, de um luto... A gente consegue ajudar nesse tipo de dor? Consegue. O processo de luto, ele demora mais ou menos 1 ano. Né? Então, existem várias pesquisas, até mais. Vai até 2 anos, mas a média, a grande maioria das pessoas, até 1 ano, quando a pessoa não é tão próxima. Por quê? É a primeira vez que você vai viver um ciclo de 1 ano inteiro convivendo sem a pessoa. Então, todos os aniversários, todas as comemorações, todas as festas. Memória, né? E você vai... Traz a memória, né, Mavi? Você quer ser mais hipnotizado, Mavi? Quer ser mais hipnotizado? Dá esse microfone para o Mavi aí. Como você se sentiu, Mavi? Eu acho que é uma coisa super importante, acho que é necessário, mas você tem que estar... Os amigos, é uma coisa super importante ser hipnotizado. Hipnotiza ele, por favor. Pode hipnotizar. Ele está dando a resposta até errada. Se o Mavi, assim, é uma coisa tão importante, ele ainda... Coloca o Mavi paradinho, então, por favor. Você consegue? Hein, Débora? Coloca ele no estado hipnótico enquanto a gente fica a entrevista. Não posso fazer isso, porque não,
porque ele ficou meio... a hipnose, ela não tem esse poder. Eu não consigo controlar a mente de ninguém. Não consegue? Não consegue. Mas deixar paradinha, a pessoa deixa? Não, eu posso fazer com que ele se acalme, com que ele fique mais calmo. Né? Deixa uma mais calma, porque ele deu uma resposta, eu perguntei uma... ele foi lá no Y da resposta. Eu acho que é feito ainda da hipnose. Deixa ele mais calmo, então, vamos lá. Mavi, vamos lá. Vou tentar ficar um pouquinho mais relaxado. Relaxa, Mavi. Agora, respira fundo. Deixa que esse relaxamento vá da ponta do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Isso. Muito bem. Agora eu gostaria que você começasse a pensar que você está mais calmo e mais tranquilo. E você vai ser uma pessoa aqui, pelo menos na frente da Nani, mais tranquilo. Isso, muito bem. Respire. Deixe que toda a sua ansiedade agora saia. Isso, muito bem. Agora eu vou contar até 3 e no 3 você vai abrir os seus olhos, se sentindo mais tranquilo e mais calmo. 1, vai deixando esse seu estado de relaxamento passar. 2, vai sentindo suas mãos e os seus pés. 3, pode abrir os olhos. Qual é o meu nome, meu filho? Ela perguntou para você como é o seu nome, meu filho. Maviael. Não tem o meu? Tudo bem aí? Tudo Você tá bem. quase meia hora dormindo, Mavi. Sério? Não, Mavi, eu vou ser sincera com você, eu não consigo te enganar. Certo. Não, foi rapidinho, foi só 3 minutos só para você ficar mais tranquilo. E funciona mesmo. Tô quietinho. Mas você vai trabalhar, Mavi. Você tá pensando que você bom. vai ficar sentado, descansando, não? Olha ali, pro lado, te chamando. Ok. Obrigada. Obrigada. Mavi agora ficou zen, ficou calma, não vai fazer nada. Maravilhosa, eu queria muito te agradecer. Você quer deixar alguma mensagem? Eu preciso das suas redes sociais, onde as pessoas podem entender, conhecer mais sobre a hipnose. Podem conhecer através do meu Instagram, que é @DéboraDinizOficial. Pelo meu site, deboradinizhipnoterapeuta.com e também pelo LinkedIn, Débora Diniz. Obrigada, viu? Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder falar com vocês, de explicar Muito um pouquinho bom isso. sobre o que é hipnoterapia, desmistificar um pouco o que é da hipnose de palco, do que a gente vê na televisão, com o que é uma terapia, né? Do uso da hipnose de uma forma terapêutica. Muito obrigada. Obrigada a você, gratidão. Volta mais vezes, viu? Muito obrigada. Fica comigo, nós vamos pro só intervalo comercial. Um minutinho só, viu, gente? Aproveita, segue ela aí no Insta, acompanha, né? Ficou com alguma dúvida? Acompanha, que eu adorei, eu amei. Um minutinho só, a gente volta para aquela massagem a 4 mãos. Queria estar ali, né? O Mavi está no estado zen, ele está até pedindo para ele ficar agora e receber a massagem 4 mãos, mas não. Depois do intervalo a gente explica sobre isso.